Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que mesmo em meio a toda essa situação que estamos vivendo de coronavírus, encontre todos em paz, todos bem, né? Gozando de saúde, e nós como igreja temos que nos adaptar. Essa é a nossa série de discipulado, nosso primeiro discipulado que estamos fazendo através dessas gravações, e peço a Deus que seja instrumento para que a gente possa refletir, a gente possa pensar e começando, né? Como é bom a gente ter a oportunidade de estar na igreja, de poder reunir, de abraçar os nossos irmãos, de dar as mãos, de cumprimentar. E hoje, diante dessa situação toda, vemos como que faz falta, né? A gente poder estar ali reunido na igreja. Pense nisso. Quantas pessoas negligenciam, quantas pessoas deixam de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, às vezes por nada, ou às vezes até por alguma situação, mas deixam de estar na igreja. Isso é muito ruim, e essa situação nos traz à mente que devemos aproveitar as oportunidades de estarmos juntos como igreja, juntos como irmãos. Quero deixar uma palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja lá de Tessalônica a se afastar da aparência do mal. Mas o que é a aparência do mal? Muitas vezes a gente deixa de fazer algo com medo daquilo que as pessoas vão achar de nós. Abster-se é deixar, é abandonar, é rejeitar, é recusar toda a aparência daquelas situações que parecem mal, mas temos que ter cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, então nem todas as aparências que parecem que são aparências do mal são do mal. Jesus Cristo, ele estendeu as mãos para aleijados, ele estendeu as mãos às prostitutas, aquelas pessoas que precisavam, que estavam doentes, e isso não era aparência do mal. Hoje, quem sabe nós, ao julgarmos as pessoas, as atitudes das pessoas, será que estamos vendo isso com bons olhos ou com maus olhos? E devemos ter cuidado também, porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo é mau. Então, fujamos da aparência do mal. E a aparência do mal é a sua atitude errada, é o mal julgar, é olhar e julgar sem antes saber o que está acontecendo. Devemos ter muito cuidado com isso. E eu quero deixar para vocês uma imagem, e aí vocês vão falar para mim, o que vocês veem nessa imagem? Essa imagem que vocês acabaram de ver parece um ovo frito, parece uma batata, mas na realidade ela não é nada disso. É um iogurte com um pêssego no meio e maçãs cortadas como se fossem palito. E aí a gente faz as interpretações daquilo que é a nossa vivência. Você não come maçã cortada em palito, você não come iogurte com um pêssego assim no meio. E aí você interpretou de acordo com aquilo que você viu. Então temos que ter cuidado antes de interpretarmos aquilo que nós vemos. Devemos ponderar, devemos verificar, devemos ir na fonte para saber se aquela informação que nós condensamos está correta ou não está correta. E aí eu quero perguntar, o que você achou disso? A partir do momento em que você viu essa imagem, qual foi a sua interpretação? Errou na interpretação? E muitas vezes erramos na interpretação daquelas coisas que nós vemos. E aí eu quero deixar para nossa reflexão e dessa noite, desse nosso PG, a palavra que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas inteiramente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantas vezes as pessoas fazem uma interpretação, e quantas vezes as pessoas se colocam como sepulcro caiado? Sepulcro caiado, quando as pessoas viam de longe aquele cuidado, passava aquele cal branco e era bonito por fora de se ver, mas dentro, o que tinha ali dentro? Tinha podridão, tinha ossos, tinha mau cheiro. Então, quantas vezes nós
julgamos as aparências, quando na realidade não deve ser dessa forma. Devemos olhar a fundo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. Essas pessoas que se vestem como sepulcros caiados podem ser chamadas de hipócritas. E você sabe quem é hipócrita? Hipócrita é aquela pessoa que demonstra uma coisa, que sente ou que pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. É o fingido, o falso, o simulado. E muitas vezes encontramos isso na nossa caminhada. Infelizmente, muitas vezes dentro da nossa igreja, do nosso convívio de fé. Temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que dizem uma coisa, mas na realidade dizem outra. Há uma história antiga em que um senhor era um ótimo cristão, uma pessoa que dava muito testemunho dentro da igreja, era o pai maravilhoso, era o marido maravilhoso, era o irmão maravilhoso. E só que dentro de casa ele não era desse jeito. Dentro de casa ele era um péssimo marido, ele era um péssimo pai. E certa vez dentro da igreja, ele fazendo tanta gentileza, o filho lhe puxa na barra da calça do pai. Ele fala assim: papai, eu gostaria que o senhor fosse tão igualzinho aqui como o senhor na igreja. E aí as pessoas perceberam que aquela pessoa era uma pessoa na igreja, mas fora do convívio da igreja era outra. Quantas vezes vemos isso dentro da nossa casa, vemos isso com a nossa vizinhança, vemos isso dentro da nossa igreja. É o chamado hipócrita. E os escribas e fariseus, eles eram assim. Falavam uma coisa, davam direção de uma coisa, mas muitos viviam outras. Então temos que ter cuidado, porque o nosso testemunho ele vai falar muito, o teu testemunho vai falar muito. Não adianta você pregar maravilhosamente, não adianta você ser um excelente cristão dentro da igreja, mas lá fora está dando mau testemunho, está dando mau testemunho dentro da tua casa, está dando mau testemunho no meio da tua vizinhança, está dando mau testemunho no teu trabalho. E aí eu quero perguntar, o que você acha disso? Qual a sua opinião em relação a isso? Será que é certo nós vivemos uma coisa, vivemos uma realidade dentro da igreja, mas quando nós saímos nós vivemos outra completamente diferente? Isso não é nada bom, não é? Então escreva aí o que você acha disso, quando a gente fala e faz uma coisa dentro da igreja e fora da igreja é outra completamente diferente. É claro que você vai dar algo que é muito próximo daquilo que nós estamos estudando aqui. Nós não devemos lidar com hipocrisia, mas devemos saber ler aquelas pessoas que são hipócritas, que muitas vezes diz sim, sim, mas na realidade na sua vida é não, não. Assim nós temos que vigiar para que a gente não venha cair em tentação e em contradição. Nós devemos viver uma vida de verdade e aparentarmos aquilo que realmente nós somos. Aí eu pergunto, o que você acha disso? Será que temos vivido uma vida de verdade? E será que temos vivido verdadeiramente aquilo que nós somos? E se aquilo que nós vivemos é algo que não agrada, devemos deixar Deus entrar e fazer toda a diferença. Por isso eu quero deixar para a nossa reflexão desta noite 2 pontos, apenas 2 pontos. O primeiro ponto é: conheça a ti mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, fica mais fácil tratarmos e trabalharmos o nosso eu. Na realidade, fica mais fácil nós deixarmos Deus tratar o nosso eu e Ele modificar. Tem um louvor da Aline Barros que canta: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, sem Jesus Cristo mudou meu viver. E temos que deixar Ele verdadeiramente mudar o nosso viver, mas nós temos que conhecer a nós mesmos. A gente só trata uma doença quando nós sabemos qual é a doença. Se você está gripado, você vai tomar um xarope, você vai tomar aquele remédio que vai combater a gripe. Não vai adiantar nada você estar gripado e tomar um remédio para rim. Vai ter algum efeito? Não. Então nós temos que conhecer a nós mesmos
e deixar Deus trabalhar. Você se conhece? Como é que você é? Você é nervoso? Você é muito tranquilo? Você é iracundo? Como é que você é? Às vezes a gente julga muitas pessoas. E a gente julga as pessoas por aquilo que a gente é. Quantas vezes nós achamos que a pessoa está nervosa quando ela não está, ou a pessoa está triste quando ela na realidade não está? Isso acontece muito comigo quando estou ali na igreja, estou cansado. Muitos irmãos fazem uma interpretação errada. O pastor está preocupado com alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? O pastor está chateado comigo? Não. Quando na realidade eu estou apenas cansado. Às vezes a gente aparenta uma coisa, mas na realidade é outra. E às vezes a gente não quer nem aparentar. Eu tento descansar para ir à igreja, mas nem sempre dá para a gente descansar para ir à igreja. E aí as pessoas fazem uma interpretação errada. Ele está preocupado com alguma coisa, ele não está bem, né? Pastor, hoje não está bem, não. Às vezes pode estar só cansado. Chega e pergunta. Aliás, não faça isso somente com o pastor, mas faça isso também com o teu irmão, com a tua irmã. Às vezes a gente acha que o irmão ou a irmã está chateado com a gente, quando na realidade está preocupado com alguma coisa. Nós fazemos muita interpretação equivocada das pessoas. Às vezes a gente olha para um irmão da igreja, esse irmão, essa irmã não cumprimenta. Talvez que esse irmão e irmã está ali, mas a cabeça dele está longe, está pensando num problema de casa, de alguma coisa que tem que resolver amanhã cedo. E a gente já pensa, e olha lá aquele irmão metido, não está conversando comigo, ganhou um cargo bom. Olha lá aquele irmão, acha que é mais do que eu, nem falou a paz do Senhor comigo. Quantas vezes isso acontece dentro da igreja? É verdade ou não é? Então devemos ter muito cuidado. Chega perto do irmão, chega perto da irmã, conversa com ele, com ela. A melhor forma da gente dirimir dúvidas é direto na fonte. Não comenta isso com terceiros. Vai conversa com a pessoa as quais é interessante, porque muitas vezes fazemos uma interpretação errada daquilo. Quando nos conhecemos, fica mais fácil trabalhar aquilo que deve ser mudado em nós. E o que você acha disso? Você se conhece? E aquilo que você tem certeza que tem que ser trabalhado, será que você está deixando Deus entrar e trabalhar isso na tua vida? Será mesmo? Não é fingir uma mudança, mas trabalharmos aquilo que realmente deve ser mudado em nós. O que deve ser mudado em nós, mas realmente ter uma aparência transformada pelo poder do Evangelho. E a palavra de Deus é essencial para que haja essa mudança e para que você conheça a você mesmo. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós temos mais tempo de ler a Bíblia, de refletir sobre a palavra de Deus, era como se fosse um espelho que mostra quem realmente somos e aquilo que deve ser trabalhado. E aí é o segundo ponto. O primeiro ponto é conheça você mesmo. O segundo ponto é deixa Jesus Cristo te mudar. Não adianta nada você saber quem é você, não adianta nada você saber o que tem que ser trabalhado na tua vida, se você não deixar Cristo entrar e fazer a diferença e mudar o teu viver. Para que Cristo possa mudar o teu viver, há necessidade de você abrir o teu coração, deixar Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Já diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, deixe Cristo entrar, deixe Ele transformar radicalmente a sua vida. Às vezes, não temos coisas boas para mostrar. Às vezes, o nosso eu precisa de uma ajuda para podermos experimentar uma mudança radical em nós. E esta pessoa que pode entrar e fazer essa mudança radical em você é Jesus Cristo. Tenha certeza disso. E é aí que Jesus vai entrar. E é aí que Ele entra na nossa vida. Tenha certeza que as coisas elas vão mudar e realmente mudar quando você se conhecer sobre aquilo que deve ser trabalhado na tua vida e você deixar Cristo entrar e a sua palavra poderosa transformar a sua vida. Quantas vezes nós escutamos uma palavra, quantas vezes a gente fala assim, quem fez fofoca da minha vida para o irmão falando de tal, que está pregando a minha vida ali na igreja, quem fez fofoca para o pastor, a gente leva para um lado completamente equivocado, fazemos interpretações equivocadas, fechamos o nosso coração, não deixamos a palavra entrar e nos transformar. Então, amado, amada, você que ouve este nosso primeiro PG, deixa Cristo entrar e deixa Ele transformar
aquelas situações, aquele pensamento que você não muda de alguém, sabe? Aquela raiva que talvez você sinta de alguém, aquela mágoa que você sinta de alguém, aquela decepção que você talvez sinta de alguém. Deixa ele entrar e fazer toda a diferença na tua vida. Quando nós ouvimos Cristo bater na porta e nós abrimos, ele entra e vai operar maravilhas na nossa vida. Tenha certeza disso. Cristo, ele sempre vem ao nosso encontro e quer nos ajudar, mas temos que ouvir a sua voz. Então, ouça a voz de Cristo. Deixe Cristo entrar e deixe ele fazer toda mudança que for necessária em sua vida. É claro que muitas vezes isso é muito difícil. É muito difícil a gente dar o braço a torcer, que nós erramos, que aquilo tem que ser mudado. Às vezes a gente segura, a gente não quer ouvir, às vezes a gente se desculpa, não é verdade? Ah, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão. Por que o irmão fulano de tal não veio hoje? Gente, Deus é soberano. Se fulano de tal não foi naquele dia e você está ouvindo, aquela palavra é para você. Isso que está acontecendo hoje, que você está ouvindo aí, é para você. Tenha certeza que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Isso não é fácil, como eu falei, mas é necessário. Há essa necessidade de Cristo entrar e de mudar toda a nossa aparência exterior. Não adianta nada você estar aparentando uma coisa por fora, mas por dentro você é completamente diferente. Tem um ditado que diz: por fora, bela viola, por dentro, pão bororento. Não vamos ser uma bela viola por fora e um pão bororento por dentro. Não. Vamos refletir aquilo que realmente está dentro de nós. E quando Cristo entra e ele opera a mudança, pode ter certeza que aquilo que as pessoas vão ver, elas vão agradecer a Deus, vão glorificar o nome do Senhor. Mas cuidado com teus olhos, cuidado com teus ouvidos e cuidado com a tua boca. Às vezes a gente está vendo algo, interpretando de acordo com aquilo que é a nossa vida e a nossa realidade, está ouvindo algo, está interpretando de acordo com, com a nossa realidade. Esse prato bonito que parece um ovo frito com uma batata frita e é outra coisa, é outra situação. Tenhamos bons olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, quão grande trevas há dentro de nós. Temos que ter muito cuidado com essas palavras que Jesus Cristo falou, né? Que os olhos são a candeia do corpo. Se você ver mal, pode ter certeza que tudo vai ser ruim. Uma palavra como essa você pode receber como uma crítica à tua vida, quando na realidade é para que haja uma transformação radical no teu modo de ser. Ah, o pastor está sabendo alguma coisa. Ih, o pastor está jogando dieta. Não estou sabendo de nada. Isso é um estudo que veio ao coração, em que nós estamos desenvolvendo. Então, deixe Cristo entrar e deixe Ele fazer toda a diferença. Veja como foi ruim para aqueles religiosos, né, serem chamados de mentirosos, como falsos, que dizem uma coisa, mas que vivem outra. Vocês têm aparência de justos, mas vocês de justos não têm nada. Isso é muito ruim. Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes o nosso coração é, e a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Vá, conversa com o irmão, vai, conversa com a irmã e não faça interpretações equivocadas. Não sejamos assim, mas que nos preocupemos em mudar segundo a palavra de Deus e que Ele tenha liberdade de nos transformar e operar a sua vontade, a sua soberana vontade sobre cada um de nós. Para terminarmos, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é dito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Então, cuidado, porque muitas vezes as nossas experiências fazem com que a gente venha a ter interpretações equivocadas. Nós devemos procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida e deixar o Espírito Santo transformar radicalmente. E aí, o que você acha disso?
que é que você acha em relação em procurar saber qual é a vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável, que é boa, e aí deixar essa vontade operar em nossos corações? Item 2, deixa Jesus Cristo te mudar. Tenha certeza que vai ser a melhor mudança que você vai fazer na sua vida. Assim, seja sincero com você mesmo. Deixe Deus mudar aquilo que deve ser mudado. Procure aprender com a palavra de Deus e agir segundo a sua soberana vontade. Não fuja. Muitas vezes fugimos disso. Lute bastante, busque força no Senhor e Ele vai te dar força. Aliás, se tentarmos fazer até com a nossa própria força, maldito é o homem que confia no próprio homem e que se aparta do Senhor. Bendito é o homem cuja sua força é o Senhor. Então, até se tiver que lutar, lute até com as forças que vêm da parte de Deus. E aí você tem certeza que com Ele você vai ser mais que vencedor, mais que vencedora. Tenha certeza que você vai experimentar tantas coisas boas que nem vai acreditar. Tenha certeza disso. E que você vai falar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu, ao me conhecer e ao deixar o Senhor tratar, a minha vida mudou radicalmente. Tenha cuidado com seus julgamentos, pois eles podem estar equivocados. A gente julga muitas pessoas, a gente julga muito. Quando Cristo falou que não julgueis para que não seja julgado, porque com o peso que você julgar, você também será julgado. Temos cuidado com isso. Temos muito cuidado com os irmãos, são irmãos na fé e às vezes fazemos interpretações equivocadas. Não julgue pela aparência, mas julgue pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis, já diz a palavra. Jesus Cristo, ele vai até aquela figueira e diz que a figueira era bonita, viçosa. E quando ele se depara com aquela figueira, ele vê que aquela figueira não tinha nenhum fruto, porque não era a época do fruto. E mesmo assim, Jesus Cristo estendeu as mãos e falou: nunca, jamais tenha esse fruto de ti. E aquela árvore no outro dia estava seca. Às vezes, nós julgamos pelas aparências. Às vezes a pessoa aparenta uma coisa, mas é outra. Vá, conversa com a pessoa. Aliás, Jesus Cristo ele ensina isso. Se você quer se consertar com teu irmão, vá e conversa com ele. E se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, você vá volte para conversar com esse irmão, uma testemunha. E se ele não ouvir, se ele ouvir, você ganhou teu irmão e ficou só ali entre os três. Se não você se consertar, aí é levado até a igreja. E se a igreja falar com ele, ele não se consertar, aí sim que a gente vai julgar como publicano, como um gentio. E aí ele está fora, não pelos atos da igreja. Olha o cuidado que Deus tem. Às vezes a gente julga as pessoas, fala para Deus e o mundo e não chega até a pessoa e fala para que haja conserto. Você já viveu isso? Isso é muito ruim, a gente viver isso. Isso é triste. Depois de todo mundo saber que te julgaram errado e está todo mundo sabendo. Deus tem um cuidado maravilhoso conosco. Vá até a fonte e converse, para que a gente não venha fazer interpretações erradas. Nós somos humanos ou erramos, mas depois desta palavra que a gente possa mudar e deixar Deus mudar radicalmente a nossa vida. Por isso vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, nós louvamos e nós bendizemos o Teu nome e Te damos graças. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque sabemos que Tu és conosco. Sabemos que Tu és com a Tua igreja. E que possamos, Pai amado, querido Deus, olhar com outros olhos, Senhor Deus. E que possamos fazer tudo segundo o critério e o querer do Senhor. Que possamos fazer segundo a Tua palavra. Se temos errado, Pai, que o Senhor nos perdoe os pecados. Se temos julgado errado, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a consertar nosso mau julgamento, mas nos ajude na caminhada. Se por nós e nos abençoa. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Todos dizem amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, nosso encontro de PG. E esteja em oração. Busque esses momentos para você ler mais a palavra, para você orar mais e para você refletir mais sobre a palavra do Senhor. Até um próximo encontro e que Deus te abençoe.